começamos mais um Papo Direto e eu estou conversando com a Sílvia Fernandes da Silva. Ela, que é uma jovem parnanguara, que também teve diagnóstico do Covid confirmado nesse período agora de pandemia do coronavírus no mundo todo. E aí a gente vai poder agora, como ela já passou pela fase dos sintomas e já também está sendo contabilizada como uma pessoa que está recuperada, nós vamos também trazer informações dela para poder, a experiência que ela passou, para trazer mais informações, para que as pessoas possam realmente aproveitar isso como uma forma de alerta e de exemplo, muitas vezes, e de cuidado também, porque às vezes nós mesmos podemos ter alguns sintomas e deixar esse sintoma de lado como se não fosse nada, realmente não é a recomendação, nem médica, nem das pessoas que têm tido a confirmação. Né, Sílvia? Sílvia, muito obrigada por você aceitar o convite, participar aqui do Papo Direto, falar um pouquinho dessa tua experiência. A Sílvia tem 23 anos, faz parte aí de uma faixa etária que também está crescendo de pessoas que estão com Covid confirmado. Me fala primeiro como é que foi o que é que você começou a sentir e daí fez você perceber que poderia ser o Covid e fez com que você procurasse aí ou uma unidade de saúde, um hospital. Gostaria até que daí você também dissesse como é que foi, o que você decidiu fazer após começar a sentir os sintomas. Então, Luciane, eu no fim de semana comecei a sentir dores no corpo, como se eu estivesse para pegar uma gripe. Domingo eu fiquei com dores no corpo, fiquei meio cansada, e logo em seguida, na segunda-feira, eu já fui ao médico, fui no Dr. João Zatter, e ele já me prescreveu todas as medicações e também já pediu para eu fazer o exame da Covid-19. Saí do consultório, fui fazer, e demorou uma semana para sair o resultado, 7 dias. Durante essa semana, logo que eu saí do hospital, do médico, eu fiquei isolada, né? Por via das dúvidas e por ser uma gripe, de princípio, fiquei isolada. Durante essa semana, na terça, quarta-feira, eu comecei a perder o olfato e o paladar. Não sentia cheiro e nem gosto de nada. Eu colocava vinagre no nariz, não sentia cheiro, entre café e água era a mesma coisa. E aí eu, inocente, pensei, nossa, eu tô com o nariz trancado, deve ser por conta da gripe. Nunca imaginei que seria a Covid. Confiante, né? Aí foi, tudo bom. Na outra segunda-feira, completando 10 dias, saiu o resultado e deu positivo. Além desses sintomas, eu não tive nada. Quando saiu o resultado, eu já estava voltando a sentir o cheiro, sentir o gosto das coisas lá no fundo. E durante essa semana, só para cumprir uns 15 dias de procedimento, de protocolo, eu fiquei tranquila, não tive sintomas nenhum. Mas depois eu percebi que meu corpo ficou um pouco mais, assim, vulnerável para dores de cabeça. Fiquei com dores de cabeça um pouco estranhas, como se fosse tipo uma sequela, sabe? Isso. E aí foi assim, mas de grande coisa não foi nada grave, não teve nada mais além. Ainda bem, né? Graças a Deus. Sílvia, quando você viu o resultado, você falou, né? Acho que pode ser ainda não está sentindo o cheiro, acho que é por conta do nariz trancado, da gripe e tal. Quando você viu que era Covid, o que é que você sentiu? O que é que passou pela tua cabeça? Eu vou ser bem sincera com você, Luciane, eu fiquei bem apavorada. Eu falei, meu Deus do céu. Eu olhei, liguei para o laboratório para ver se estava correto o resultado. Sim, estava correto. Aí até eu caí a ficha e falar, meu Deus, eu estou com Covid. Estou com Covid, essa doença que está matando, essa doença que está levando um monte de gente. E pensei, meu Deus do céu. Ao mesmo tempo que eu fiquei apavorada, eu também já pensei em seguida, não posso me apavorar. Porque eu, como psicóloga, sei que quanto mais nervoso, quanto mais ansioso você ficar, mais a tua imunidade baixa. Então, eu acredito muito nisso, tanto como profissão, tanto como pessoa. Eu precisei, me coloquei em mim, me centralizei e falei, eu vou ficar calma. Eu tô bem, minha mãe também, meu pai, minha família foi muito importante nesse processo, em me auxiliar e falar assim, você tá bem, você não precisa do hospital, você tem casa, você pode se cuidar e vai ficar tudo bem. E de fato ficou tudo bem. Graças a Deus. Que tipo de teste que você fez?
Eu fiz o suave, do Ah, cotonete. isso. Ele é o mais, digamos, o pessoal fala assim, a confirmação dele, ela está mais próxima, né? Não tem tanto risco de dar um falso positivo, um falso Uhum. negativo, né? Que o pessoal se preocupa bastante. Nesse período de quarentena, como é que foi em casa, assim, você mora com os teus pais, né? Como é que foi essa questão do contato, do cuidado com eles? Então, além de mim, minha mãe também pegou. E quando deu, na verdade, quando me deu positivo, todo mundo aqui de casa foi fazer o teste, porque por conviver junto, né, por via das dúvidas, vamos fazer. Minha Mas mãe deu, ninguém tinha sintoma nesse momento. não, Tá. não. Minha mãe deu positivo e meu pai não. Mesmo morando junto, trocando sempre talheres e copos, não deu negativo. Como deu positivo, a gente fez o seguinte planejamento. Ele se isolou no meu quarto e eu fiquei com a minha mãe no quarto deles. E toda uma higienização, lavando os meus copos e da minha mãe separado, com vinagre, com álcool e todo esse procedimento. Os sapatos, as roupas, tudo separado também. Foi todo um esquema bem cansativo, mas foi necessário. Sim, me fala, você recebeu a orientação no sentido assim do que você poderia sentir depois? Porque eu estava conversando não, até estava ouvindo uma entrevista com uma infectologista ontem e ela comentando, inclusive, dessa questão de olfato e paladar, que já tem casos de pessoas que estão levando 90 dias para voltar. Esse era o meu medo. Então, a sequela tem sido, né? Esse período tem Uhum. sido muito extenso. O teu foi rápido, que coisa boa, né? Sim, foi rápido. E assim, a gente teve uma orientação muito boa pelo Dr. João. Ele explicou muito bem como isso ia acontecer no nosso organismo e também depois que a gente passou, que eu e minha mãe, os 15 dias de procedimento, de protocolo para ficar isolado, nós retornamos ao consultório e ele deu todo esse procedimento, explicou, olha, durante esses 60, 90 dias, vocês vão sentir mesmo o teu corpo um pouco mais vulnerável, um pouco mais de cansaço, a dor de cabeça também. Isso é normal da doença, do pós da doença. E ele falou assim: conforme vocês sentirem que está mais intenso, retornem ao consultório. Se sentirem dor no peito ou falta de ar, também retornem. Eu achei ele bem acessível, sabe? E foi muito importante para esse processo, para que ele, de uma certa forma, ele passou tranquilidade e falou: não, venham aqui, eu vou estar aqui. E deixou a gente bem tranquilo e atento aos sintomas também. Como é que foi falar para a família, o restante dos familiares, e o contato com eles, porque é aquela coisa, né? Agora nem apareça aqui, dá um tempinho a mais, não pode vir, nem que seja no portão com máscara, com tudo, não pode. Como é que foi isso, Silvia? Então, Luciane, você conhece a minha família, né? E nós somos muito unidos e sempre estamos juntos. Foi difícil. Eu dei o resultado por telefone e, de uma certa forma, também tive acolhimento. Os meus tios, a minha avó, que é muito importante para mim, ficou também preocupada, mas também de um outro jeito falou: que bom que você teve só esses sintomas, que bom que você está bem, que você não está cansada. Eles têm uma responsabilidade bem grande, na verdade, na minha caminhada, então eles conseguiram me acalmar e falar: não, tá tudo bem, quer precisar fazer compras? Não, o tio traz lá do mercado, o pai vai lá comprar, a avó manda um bolo de outro jeito para você. Dessa maneira, sabe? Fez com que esse isolamento de 15 dias fosse um pouquinho menos rigoroso e mais amoroso. Você, com essa experiência da psicologia e também vivendo essa experiência do Covid e do isolamento, né? Ainda bem que eu entrevistei aqui uma professora, a Poliana, ela precisou ser hospitalizada, porque ela já tinha um problema de pulmão, e quando foi fazer, já estava com uma pneumonia, inclusive, né? E ela acabou ficando no hospital, que ela pediu com a prima ou com a sobrinha, se não me engano, no mesmo quarto, porque a sobrinha também estava com o Covid.
Falei, bom, então, né, pelo menos a gente fica no mesmo ambiente. E isso ajudou muito nessa questão, pelo menos da conversa. Ela tinha alguém ali para conversar. Recebeu muitas mensagens de WhatsApp para dar aquela força, aquela. Como é que você avalia essa questão? Você está falando, né, da família, é realmente importante, mas até para falar para outras pessoas como proceder se tiver, ou uma pessoa que tem alguém na sua família agora com o Covid, precisando fazer esse isolamento, porque a questão do isolamento, eu acho que ela acaba, além dos sintomas, é uma questão psicológica muito complicada para lidar, não é? Como fazer para lidar com isso? O que fazer? De repente, às vezes dizem assim, aproveita e vai ler um livro, mas às vezes as pessoas têm reclamado muito de dor nos olhos também. Então, não dá nem para fazer isso. O que fazer? Como gerenciar os pensamentos? Olha, nessa pandemia, na situação que estamos, com um monte de notícias, um bombardeio de notícias, é difícil manter o equilíbrio, mas não é impossível. O que eu tenho falado tanto para os meus pacientes e com meus pais, a minha família, tente relaxar, tente ter um momento teu. Caso você esteja em home office, esteja em isolamento, em casa, e está à beira de, meu Deus do céu, não sei o que fazer, eu preciso sair, se você tem um lugar que você tem uma visão maior, vá para fora, respire, faça esse exercício de respiração e saia, tire o teu pensamento daquilo que é o que está acontecendo, que deixa a gente angustiado. Se a gente ficar vendo só notícia, só mensagem, só jornal sobre isso, a gente vai ficar muito angustiado, vai acabar ficando realmente preocupado e não vai conseguir levar adiante esse isolamento de uma forma saudável. Então, o que eu falo é para tentar buscar o que você gosta. Eu encaro esse momento, tanto falo para minha mãe, tanto falo para meu pai, que é difícil viver o isolamento. Eu encaro esse momento como um ressignificar do meu eu, no sentido de posso me descobrir de novo. O que eu gosto? Será que eu gosto, por exemplo, de uma coisa bem básica? Eu gosto de chocolate preto. Será que eu gosto de chocolate preto ao 100%? Eu vou experimentar outros gostos. Ou sentir mais o intenso do sabor que eu gosto. Buscar entender o que eu sinto, o que leva eu sentir isso, o que origina todos esses sentimentos e buscar me entender. Eu falo bastante de se entender nesse momento, para que eu consiga ter o meu conhecimento, o conhecimento do meu eu, para que eu consiga lidar com o externo, com os estímulos externos, que é o que está acontecendo bastante. Isso é muito importante mesmo, bacana você falar isso, porque a gente passa o dia, muita gente passa o dia, seja até uma pessoa que não tenha trabalho, né, acabe tendo aí a sua família trabalha em casa. E aí você está sempre agindo, fazendo tarefas, executando tarefas, fazendo muita coisa, mas dificilmente a gente para pensar na gente, né? Naquilo que a gente quer, em metas, do que é que gosta. Às vezes, quando vai olhar assim, qual é o teu entretenimento? Tem pessoa que fica olhando assim e não sabe nem como responder às vezes. E é bacana realmente pensar e poder avaliar. Silvia, como é que você está se sentindo? Agora já passou, né, o período de quarentena, inclusive, você já retomou suas atividades ou não? E como é que você está se sentindo na questão das sequelas em si? Você disse que o olfato e o paladar já voltaram. Você estava falando alguma coisa assim, dor de cabeça ainda continua um pouquinho, é isso? Isso mesmo. Eu já retornei às minhas atividades, já estou indo para o meu trabalho e eu tenho usado bastante o computador, o notebook, e de uma certa forma também enfatiza a dor de cabeça. Então, a minha cabeça está um pouco mais vulnerável, como eu disse. Então, o que eu tenho feito? Vou pegar um tempo e reunir tudo que eu tenho para fazer no computador. E vou sentar de uma vez, para não ficar sempre com o computador. Então, tem melhorado bastante, eu tenho tomado umas medidas mais tranquilas, eu acredito bastante nos efeitos dos chás, então eu tenho tomado bastante chás que auxiliam para amenizar as dores do cabeça, para acalmar também. Então, de umas 2 semanas para cá, a minha dor de cabeça cessou.
Não digo que parou 100%, mas deu uma cessada na quantidade de vezes na semana. Ah, isso é bom já, com certeza melhora. Nós estamos chegando no final desse primeiro bloco, vamos conversar também com outras pessoas que também passaram por essa situação e que vão estar falando também das suas experiências. O que é que você, para finalizar, deixaria de mensagem e que você acredita assim, seria importante mesmo para o pessoal tá pensando nisso, né? Olha, o que eu deixo para se prevenir, para não pegar a Covid, reforçando o que eu falei, se conheça o teu corpo, conheça os teus sinais, os teus sintomas. Não é uma gripezinha, então conheça os teus sintomas, faça esse exercício, conheça os teus sinais. Como eu disse, como você também disse, é uma dor de cabeça estranha, não é uma dor de cabeça habitual, é uma dor no corpo estranha, não é uma dor no corpo habitual. Sentiu algo que está diferente, vá em busca de auxílio médico e não deixe para depois, porque isso é banalizar a tua saúde, é deixar de lado a tua saúde. E quem é o mais importante na tua vida é você, não tem mais ninguém. Então, se conheça, perceba os teus sinais e vá em busca de auxílio médico, porque nos primeiros sintomas que você sentir, vai ser muito mais fácil manusear eles e tenho certeza que é muito melhor se tratar em casa do que em um hospital. E ainda mais no tempo que a gente está, perder alguém onde não se pode nem se despedir adequadamente, dói. Lidar com esse sofrimento dentro de um isolamento é perigoso. Pode vir a se tornar algo bem mais patológico. Então, o que está acontecendo é que as pessoas não estão tendo a noção e a grandeza, no sentido de eu peguei fraco, ainda bem, mas o outro não pode pegar. Eu não sei se o outro se eu transmitisse poderia pegar da mesma forma que eu. Então também ao se conhecer, tenha sensibilidade para pensar no outro, que eu acho que é o que está faltando bastante nesse momento, o pensar no outro. A gente não vive sozinho, a gente não caminha sozinho. Então pense no outro e pense que eu peguei fraco, mas o outro pode não pegar. Eu sempre falo, peque pelo excesso, não pela falta. Porque a falta você não consegue reverter. O excesso dá para mediar. E é isso. Joia, Silvia, muito obrigada. Falei com a Silvia Fernandes da Silva, ela que teve Covid e já se recuperou, como ela mesma disse, com sintomas leves, mas a gente não sabe como é que o nosso organismo vai reagir, cada organismo reage de uma maneira, e mesmo assim, vocês estão vendo que, mesmo depois passando pela recuperação, tomando toda a medicação, ainda tem sequelas, tem problemas, porque é um vírus que causa um estrago no corpo que a gente ainda não conhece e que os próprios profissionais da saúde estão aí estudando, porque é uma novidade no mundo todo, e a gente está aí buscando orientações e buscando conhecer melhor para a gente poder se proteger sempre. Silvia, mais uma vez, muito obrigada por ter participado aqui do Papo Direto. Valeu mesmo. Papo Direto volta daqui a pouco no próximo bloco com mais pessoas falando sobre a sua recuperação. Até daqui a pouco.